Oi, pessoal! Antes de começar o episódio do Reference, eu queria contar uma novidade rapidinho para vocês. Lançamos a plataforma da Reinvent Legal Academy, onde vocês encontrarão cursos no formato EAD da Reinvent Legal e de nossos parceiros de negócio, que vão ajudar vocês nos múltiplos desafios da sua jornada profissional como um profissional do direito. O link da Academy está aqui embaixo desse vídeo e daqui a alguns minutinhos durante o episódio do Reference, a gente vai adicionar um cupom de desconto especial de lançamento para vocês, beleza? Valeu! E hoje eu bato um papo com o Mário Ezequiel sobre mais um tema de referência no mundo jurídico. O papo de hoje é sobre finanças nos escritórios de advocacia, estratégia, mitos e pecados. O Mário Ezequiel ele é economista de formação, cursou o MBA pela GV e estudou estratégias de integração financeira e marketing na prestigiada Wharton School da Universidade da Pensilvânia. Trabalhou como auditor e controller em algumas das principais empresas de consultoria internacionais, contudo, sua experiência mais longa e robusta foi na posição de head administrativo do Matos Filho, por onde trabalhou por mais de 16 anos. Em um período no qual o Matos Filho mais cresceu e se consolidou como um escritório de referência no mercado brasileiro. Hoje, ele está na frente da Boria, uma empresa que presta consultoria administrativa e estratégica para escritórios de advocacia em seus múltiplos desafios. O Mário vai compartilhar conosco hoje um pouquinho sobre finanças dos escritórios e trará um benchmark baseado em sua grande experiência, apontando aquilo que podemos considerar como mitos, pecados, mas principalmente estratégias de sucesso no que tange a parte financeira de um escritório. Episódio 3 do Reference começa agora. Valeu! Mário, só tenho a agradecer a você por você ter tido a disponibilidade de bater um papo conosco. Bom, eu que agradeço a oportunidade. Antes de mais, queria parabenizá-lo pela iniciativa. Eu acho que cada vez mais o mercado vem desenvolvendo atividades e iniciativas como aquelas que você está construindo, que são vários pilares, inclusive. Isso só ajuda a dar maturidade para esse mercado em expansão, e que eu estou há mais de 20 anos aí. E quero parabenizá-lo e novamente agradecer a oportunidade de poder compartilhar com você aqui um pouco da minha experiência, um pouco da minha vivência nesse mercado. Não, a gente que agradece. Mas, Mário, eu queria saciar um pouquinho a curiosidade das pessoas que ouviram essa introdução. A introdução de quem você é e o seu desenvolvimento profissional. Como é que foi para você quando você recebeu o convite, quando você era controller da Boston Consulting Group, para administrar a área administrativa de um escritório de advocacia? Mas acho que, assim, hoje em dia até seria mais fluente, mais natural. Mas acho que em meados do ano 2000, quando isso aconteceu, a parte administrativa dos escritórios não era assim tão robusta como a gente vê hoje, né? Deu um frio na espinha. Como é que foi essa sensação do desafio? Bom, em primeiro lugar, obrigado pela pergunta. Essa é uma pergunta interessante. Na verdade, essa pergunta eu ouvi muito lá atrás, quando recebi o convite, quando tomei a decisão. Essa pergunta foi feita por vários amigos. Engraçado que ao longo desse tempo, depois, acho que não me recordo ninguém ter perguntado isso. Mas é bem interessante. De fato, a minha experiência anterior ao Matos Filho, ao mercado jurídico, foi sempre em multinacionais de prestação de serviço. Então, eu comecei na época da faculdade em auditoria, na Arthur Andersen, depois passei pela Nielsen, Hertz, e antes de ir para o Matos Filho, eu estava no BCG, da Boston Consulting Group, como Regional Controller do Brasil e da Argentina. E aí, quando eu aceitei o convite, na verdade, quem me localizou foi um headhunter. O escritório, na época, contratou uma empresa de headhunter para buscar um profissional que pudesse ajudá-los. E quando eu aceitei o convite, né, as pessoas me perguntavam: como é que você faz isso, Mário? Você sai de uma multinacional, uma das maiores empresas do mundo na área de consultoria, e vai para o escritório de advocacia. E aí, lembrando bem, estamos falando isso em julho de 2000, há 20 anos atrás. Aliás, eu entrei no Matos Filho literalmente no dia 12 de julho, dia dos namorados. Nunca esqueci essa data. Esse processo, obviamente, é um processo lento, começou no início do ano. Mas, enfim, para resumir, quando surgiu o convite, eu achei estranho uma oportunidade diferente. Eu fui pesquisar o mercado, tentar entender. De fato, os escritórios no Brasil, à época, não eram tão grandes quanto hoje, né? Os escritórios começaram a crescer na década de 90, em função das privatizações. O Matos Filho, na época, era um escritório que tinha 8 anos, essa formação é de 92, então em 2000 tinha 8 anos. Não era o que é hoje é um escritório de referência, um dos mais conceituados escritórios da América Latina. E, à época, obviamente, você tinha escritórios mais tradicionais, mais antigos,
como Pinheiro Neto, como Demarest, Tosini Freire, Machado Meyer, escritórios que estavam mais tempo no mercado e já tinham. Você vai no escritório, tem 8 anos, no mercado completamente diferente. Eu fui com o intuito de desafio. Eu, antes de aceitar a proposta, dei uma pesquisada e observei, por exemplo, que o mercado americano e o mercado britânico, onde os escritórios de advocacia tinham uma estrutura mais sólida, estavam muito à frente do mercado brasileiro. E eu apostei, fiz uma leitura que o mercado brasileiro ia crescer e ia necessitar de algo assim. Então, eu tinha a oportunidade ali de entrar num mercado que estava começando, estou falando de gestão de escritório de advocacia. Os escritórios eram geridos por sócios, tinham lá o seu administrativo, mas não tinham peso. E quando eu fui para o Matos Filho, foi com o objetivo exatamente de organizar e estruturar o escritório como se uma empresa, né? Montar uma área de recursos humanos, não tinha departamento pessoal, plano de carreira, uma academia, a Academia Matos Filho, que era uma universidade corporativa, informatizar, planejamento estratégico, orçamento, enfim, fazer tudo aquilo que já era comum no mercado como um todo, em empresa, que o escritório não tinha. Então, foi o desafio, realmente, e não me arrependo. Acho que peguei o mercado no começo, tive a oportunidade de entrar. Paralelo ao escritório, eu fiz uma série de outras atividades, como dei aula na GV durante 8 anos, fundei algumas associações para discutir isso, escrevi um livro, enfim, fui para esse mercado, de fato, olhando como potencial, baseado, obviamente, numa pesquisa. Mas, à época, os meus amigos falavam que eu era louco, que eu estava largando uma multinacional de renome e que eu poderia estar dando um tiro no pé. Felizmente, acho que não dei. Estou feliz com a escolha. Eu acho que com 16 anos de praticamente de namoro, que vocês tiveram, que você teve lá no Matos Filho, praticamente, vamos dizer, até um casamento. Eu acho que isso diz muito, né? Acho que foi uma trajetória de sucesso, sim, né? Bom, saciada esta curiosidade inicial, vamos nos aprofundar do tema. Então, que é a gestão financeira dos escritórios de advocacia. Mário, você falou 20 anos de experiência no mercado. Quantas vezes você já deve, eu acredito que já devem ter te perguntado isso, né? Mas se você bater num papo com um sócio de um escritório de advocacia, se você tivesse que dar uma dica para ele, como ele deve avaliar indícios de que a gestão financeira do escritório dele está sendo bem feita ou não? O que o sócio, o gestor, precisa saber? Bom, eu acho o seguinte, eu acho que assim, começar pelo básico. Eu acho que não adianta querer reinventar a roda. O básico é o seguinte, o escritório de advocacia é uma empresa como qualquer outra, com suas particularidades, é bem verdade. Eu acho que isso lá atrás, a resistência era muito grande. Quando se falava que o escritório era uma empresa, tinha uma resistência. Eu mesmo tive essa resistência quando eu mencionei isso pela primeira vez no Matos Filho em 2000. Teve sócio que falaram, Mara, você é novo aqui, você está chegando, isso aqui não é uma empresa, isso aqui é uma firma de advocacia. Hoje, é de aceite praticamente por todos, ou por um grande número, que o escritório é uma empresa. Com as suas particularidades, sim, é verdade. Tem regras que devem ser respeitadas. A OAB regulamenta, então, por exemplo, não é uma sociedade mercantil, não pode emitir duplicatas, enfim, não vou entrar em detalhe aqui. Mas, respeitando isso, é uma empresa, né? Banco também tem a sua regulamentação, do Banco Central, uma faculdade também tem, a história de advocacia também tem. Feito isso, é imaginar que aquela sociedade ou que aquela empresa ela visa lucro, até para economicamente parar em pé. Não é uma entidade filantrópica, né? Você até tem a prestação de serviço pro bono, mas no Brasil você não tem escritórios, pelo menos que eu conheça, exclusivamente pro bono, ou seja, sem buscar lucro, prestando gratuitamente. Então, ele tem que dar lucro. Então, talvez o primeiro indicador é assim, a lucratividade. Eu tenho que conseguir medir se o meu escritório, de uma maneira bem simples, aqui não vamos dar uma aula de finanças, nem a ideia, nem uma aula contábil, é o seguinte, receita maior que despesa. Eu tenho que o que eu recebo através da prestação do meu serviço tem que ser maior do que os gastos, o custo que eu tenho para manter aquela operação. E o que sobrar é a retirada do sócio, que vai, digamos, pagar o investimento que ele fez. Então, ele investiu na sociedade, ele tem que buscar recompor esse valor. Então, o ponto é, lucratividade é o primeiro indicador, que você pode ir sofisticando, e talvez a gente tenha bater o papo aqui logo mais, eu posso trazer mais detalhes, sofisticando isso, apurar esse resultado por área, por pessoas, por empresas, por casos, mas é isso que eu tenho que olhar, lucratividade. E aqui um outro cuidado. Esqueça, quando eu olho lucratividade, na verdade, a contabilidade, a mais tradicional, é um olhar pelo retrovisor, eu olho o passado. Quando eu fecho o ano, eu falo, legal, meu escritório deu lucro, bacana, ótimo, vou ter a minha retirada.
Agora, cuidado com isso, né? Já que você pediu no bate-papo, cuidado. Primeiro, ter esse indicador. Segundo, é o seguinte, uma frase, óbvio, não é minha, muitos já ouviram, está aí no mercado, sucesso passado não garante sucesso futuro. O fato de ter tido um bom lucro no passado não me garante que eu vou ter o lucro para frente. Então, esse exercício de eu olhar, de eu ter esse indicador de lucratividade, olhando e vendo quanto é que eu oferi de lucro no exercício anterior, seja um ano, seja um semestre, um bimestre, eu tenho que estar atento ao seguinte, qual é a projeção que eu tenho para frente. Então, está olhando para o mercado, esse mercado vem mudando sensivelmente, muitas vezes a gente vê escritório que tinha um sucesso estabelecido, lucrativo, e mudança de mercado, às vezes de segmento, perde pessoas ou perde sócio, ou entram novas práticas jurídicas e aquelas práticas perdem valor e vira uma sociedade de não tão sucesso quanto foi. Então, para resumir, é o seguinte, lucratividade que pode ser sofisticada, mas é o primeiro indicador. Lembrando que quando você apura o resultado, você está olhando para o retrovisor, você está olhando para trás, ótimo, é importante, mas eu tenho que olhar para frente também. Então, eu tenho que ter projeções, eu tenho que ter estimativas, e aí como ferramenta, como orçamento, para que eu tenha o cuidado de que eu mantenho aquela lucratividade, ou eu vou melhorá-la através de aumento de produtividade, ou, eventualmente, se o mercado estiver sinalizando um retrocesso, que eu consiga administrá-lo para não ser pego de calça curta. Por exemplo, esse momento que nós estamos vivendo. Algumas empresas foram mais impactadas. Ninguém previa isso. Agora, quão antes eu tiver acesso a essa informação, eu posso tomar medidas, se não conseguir eliminar essa redução de lucratividade, ou esse impacto, no mínimo reduzi-la. Redução de custo, uma série de atividades que eu posso fazer, onde eu vou gerir economicamente a minha sociedade para ações de fora, dando o exemplo do Covid, da quarentena, ou outros, isso impacte, o impacto disso seja menos percebido pela sociedade. No final do dia, todo escritório de advocacia, ele não pode esquecer que foi o que você falou. Ele é uma empresa, né? Ele tem que ter buffer para segurar qualquer tipo de oscilação econômica, qualquer não pagamento de um cliente, né? E eu acho que uma das coisas mais interessantes é que quando você ingressa na faculdade de Direito, a primeira coisa que quando você pergunta é por que você escolheu Direito. Quanta gente já não respondeu que é porque odeia matemática, né? No final do dia, muita gente responde isso. E Direito você precisa saber, é parte do negócio, ainda que não necessariamente seja o sócio quem faça a gestão, ele precisa saber, né, como é que funciona o negócio, a estrutura da empresa qual que ele está gerindo, né, que ele está montando. E isso me leva para a segunda pergunta. Mário, quais são os principais pecados que um sócio, um gestor financeiro de um escritório de advocacia pode incorrer quando ele está gerindo as finanças do escritório? Se você puder dar algumas dicasinhas de como é que tentar não cair nessa cilada, ajudaria bastante. Vamos lá. Primeiro, isso é verdade, muitas vezes quem segue a carreira de humanas, onde conta-se o direito, ou às vezes a biológica, só claro que não são carreiras de exatas, são pessoas que não gostam, não têm familiaridade com exatas, onde está a matemática. Dado importante, a matemática está presente na nossa vida em tudo, né? Então, assim, tudo bem que eu não gosto, mas eu preciso ter noção. Uma outra crítica aqui que eu já faço há algum tempo eu acho muito estranho as faculdades de Direito não terem pelo menos um semestre sobre gestão, sobre exatamente, por exemplo, precificação, onde envolve matemática. A matemática está presente em cálculo, né? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que precificar, né? E o próprio exercício do direito, em muitas das matérias, das ciências, eu preciso de matemática. Vamos lá, tributário. Muitos tributaristas, inclusive, fazem contabilidade, precisam entender o processo contábil e como melhor ele entender. Ele não precisa necessariamente ser um contador, se for melhor, mas pelo menos ter noção de saber o que é um balanço, um ativo, um passivo, lucro, como é que eu faço isso, até para que eu possa ser um bom tributarista e saber incidência, o que incide, o que não incide, como ter vantagem na hora de criar um planejamento tributário. Você vai para a área societária, estamos falando, muitas vezes, de um IPO ou de um M&A, estamos falando de números, comprar, vender sociedade. A área trabalhista, eu tenho que fazer cálculos, né? Óbvio que eu calculo um perito, às vezes eu contrato um perito, eu contrato um calculista para fazer o cálculo. De repente, se eu advogo, por exemplo, pessoa física está entrando com uma ação, qual é o direito que ele tem, se ele não recebeu um determinado valor, calcular, reconhecer, às vezes, juros sobre isso, multa, enfim. Então, o próprio exercício de muitas atividades do direito demandam isso. Óbvio que o advogado não é um matemático e, em muitas dessas, ele pode buscar e deve buscar apoio ou de um calculista ou de um contador. Mas aqui a provocação eu trago a seguinte.
Primeiro ponto, nós falamos agora que o escritório de advocacia é uma empresa, portanto, ele tem que visar lucro. Outra coisa que eu já falo há um bom tempo é que sócio do escritório de advocacia, ele tem dois grandes papéis. Um é muito claro para ele, que é o de ser advogado, porque é a única sociedade nesse país que, para eu ser dono, ser sócio, eu preciso ser advogado. Eu, Mário, sou economista, eu não posso ser advogado. Eu posso até ter um hospital, por exemplo, sem ser médico. Eu contrato um médico, eu não posso clinicar. Eu, Mário, posso ter uma empresa de engenharia sem ser engenheiro. Eu contrato um engenheiro para assinar plano. Agora, eu, Mário, por ser economista, não posso ter um escritório de advocacia. Então, todo sócio, condição sine qua non, é advogado. E 99,9% exerce. Só que ele esquece do segundo papel. Se ele é sócio do escritório de advocacia, ele tem um escritório, e se esse escritório é uma empresa, ele é um empresário. Ele não pode ignorar esse fato. Ele tem que usar dois chapéus. Uma hora como advogado e a outra hora como empresário. E muitas vezes eu ouço isso que você fala, eu não gosto de matemática, já estive dando consultoria, mas não quero me envolver com isso. Eu falo, sinto muito. Se você é sócio, você vai ter que se envolver. Se você não quer, vai fazer outra coisa. Vai trabalhar de advogado no outro escritório, vai prestar concurso, enfim, vai trabalhar no departamento jurídico, mas se você quer ter o seu escritório, você tem sim que separar parte do seu tempo para pensar no escritório, para administrá-lo, para geri-lo. Estratégia, analisar. O operacional, eu costumo dizer o seguinte, você pode delegar. Aliás, eu digo até, você deve delegar. Você não é um administrador, mas a tomada, então, fazer um orçamento, você pode pedir para um contador fazer, né? Não é você que vai sentar e planilhar. Ou se o escritório é maior, tem uma estrutura financeira, pedir para que alguém faça. Agora, tomar a decisão, o que você vai fazer com aquele orçamento, se sobrou dinheiro, se você vai distribuir, se você vai reinvestir, essa é uma decisão empresarial. Se eu vou abrir uma outra área, se essa área vai dar lucro ou não, ou se eu preciso, no primeiro momento, ela não vai dar tanto lucro, eu preciso de um tempo, eu preciso de um prazo para atingir, digamos, o break-even, o equilíbrio entre receita e despesa, qual o payback disso, em quanto tempo se paga esse investimento. Então, ter noção disso é fundamental enquanto empresário para que você possa ter um escritório de sucesso, para que você possa fazer uma boa gestão. Então, o primeiro ponto é isso. Outra coisa é ter indicadores. A partir do momento em que você é empresário e que você precisa conhecer um pouco de matemática ou entender o que você faz com os números, é fundamental você ter indicadores. Tem uma frase, acho que do Jack Welch, que foi CEO da General Electric, da GE, em que ele falava assim, se você não pode medir, você não tem um negócio, você tem um hobby. Então, eu tenho lucratividade, inadimplência, eventualmente outros indicadores, margem de contribuição, enfim, uma série de indicadores que é como se fosse um cockpit de um avião, um cockpit de um carro de corrida, ou seja, eu vou ter uns reloginhos ali, onde eu vou olhando para que eu possa tomar decisões. O lucro está caindo, as despesas estão aumentando, eu perdi um cliente, caiu o lucro aqui, o que eu vou fazer? Esses indicadores numéricos, ou essas métricas, que são inúmeras, e aí você deve escolher e pedir ajuda, ou vem alguém que, se você não é dessa área, que possa contribuir. Quais são os melhores indicadores, quais são as melhores métricas para que você possa gerir e administrar o escritório. Agora, você sendo um sócio, portanto, tendo uma empresa, você obrigatoriamente vai ter que se dedicar uma parte disso a pensar no que fazer com essas informações. Lembre, você enquanto empresário, você investiu na sociedade. Você precisa pensar, com a cabeça de empresário, no retorno desse investimento. Tem muitas vezes você resgata uma aplicação financeira ou vende um imóvel que você adquiriu ao longo do tempo para investir no seu escritório. Cabeça de empresário, por que você faria isso? A lógica é porque o retorno que a sua sociedade vai dar é maior do que aquele investimento que tem no banco. Senão, do ponto de vista econômico, não faz sentido. Se o seu investimento é 10% ao ano, só faz sentido eu resgatar esse investimento do ponto de vista econômico, colocar no meu escritório, ou seja, ampliá-lo, informatizá-lo. Se esse investimento que eu estou fazendo, ele vai alavancar a minha receita e vai produzir um resultado, uma lucratividade maior, de modo que remunere esse investimento. Isso é uma lógica econômica, é uma lógica empresarial. Portanto, estar atento a isso, estar preocupado, muita gente erra, faz parte. Eu fiz um investimento que não deu o resultado que eu esperava, é da vida. Agora, eu tenho que tomar os devidos cuidados. Da mesma forma, quando eu busco uma assessoria financeira para investir no mercado financeiro, eu também deveria buscar um apoio para investir na minha sociedade. Entender se aquele investimento que eu estou fazendo vai me trazer um resultado. Então, e aí a matemática transita, não tem como. A pessoa física, a conta tem que fechar no final do mês.
O que eu ganho tem que ser maior do que eu pago, senão eu quebro. Óbvio que nós estamos cansados de ver pessoas físicas quebrarem exatamente por ignorar isso ou não dar o devido valor. Então, sinto muito para aqueles que não gostam de matemática, mas o mínimo de noção tem que ter. De novo, o operacional não é para você, advogado, chegar e sentar e fazer a planilha. Se você gosta, tem facilidade, nenhum problema. Você pode delegar isso. Às vezes, uma secretária que conhece um pouco de Excel consegue montar uma planilhazinha para você, acompanhar se o escritório é pequeno. Né? Às vezes a pessoa fala, Mara, você fala isso porque você trabalhou num grande escritório. É verdade. Mas o conceito, por exemplo, o orçamento, ele está presente em todos, desde um grande escritório ao micro. Aquele escritório que é um sócio, um estagiário e uma secretária. Ele precisa do orçamento. Ele precisa saber quanto ele custa, quanto ele ganha, se a conta fecha e quanto ele pode retirar. Às vezes, se você é tão pequeno, uma planilha em Excel resolve o teu caso. Não precisa de um software para fazer isso. Agora, o princípio orçamento ou um princípio cuidado e atenção ao lado econômico, isso é fundamental, porque senão vira loteria. Posso acertar como posso errar, mas a loteria não é profissionalismo, não é gestão eficiente. Ou seja, tentando sumarizar um pouquinho daquilo que você trouxe, o grande pecado seria, então, você deixar de olhar a área de finanças e saber de como é que está a saúde financeira do seu escritório antes de você começar a pensar em retiradas, antes de você começar a pensar em investimentos e afins. Entendi de maneira correta? Exatamente. Um dos grandes problemas, eu viro e mexo de fronte com isso, com a sociedade, o sócio, muitas vezes, ele acha que ele passa a ser sócio, mas com a cabeça de empregado. Ele acha que ele tem salário. Então, ele retira quanto ele acha. Eu preciso, para viver, 20 mil no mês. Eu vou retirar 20 mil. Mas, peraí, sócio não tem salário. Isso é pessoa contratada. Sócio tem retirada. A sua sociedade dá resultado suficiente para você tirar os 20 mil no mês? Mas eu preciso de 20 mil. Sinto muito. Se o seu escritório não tem capacidade ou ele não gera resultado para ele tirar 20 mil, você não poderia tirar, senão você vai quebrá-lo. É uma equação matemática, uma equação contábil. Então, sócio não tem, eu preciso disso. Então, eu preciso produzir uma sociedade que consiga gerar resultado suficiente para a minha retirada. Sócio não tem salário. Ele tem lucro, ele retira dividendos. Então, se o escritório deu prejuízo, por exemplo, você, sócio, retira 0. Mas eu preciso viver, então você vai fazer outra coisa. Se você precisa viver, precisa de salário, mas a sua sociedade, que é o que te remunera, dá prejuízo, é questão de tempo, você quebra. Então, o que eu vou retirar é o que sobra, entre aspas, é o resultado daquela sociedade. Então, eu preciso construir algo que promova, que propicie uma retirada suficiente para a minha sobrevivência. Senão, é uma questão de tempo, ou você na pessoa física, ou na pessoa jurídica, ou ambos acabam quebrando ao longo do tempo. Não, sem dúvida. Eu acho que isso é um dos grandes pecados, né, que as pessoas não, quando estão gerindo um escritório, acho que das duas pontas. Tanto do ponto de vista de retirada como de precificação, né? As pessoas, elas não sabem quanto custa a sociedade, quanto custa para manter aquela estrutura e fazem precificação de acordo com o preço médio do mercado, que acho que talvez seja um dos maiores riscos que você tem. E você meio que acaba, foi o que você falou, você vai indo que meio que na loteria se você vai ganhar dinheiro ou não no final do mês, né? Esse é outro problema, precificação. De novo, aquilo que você mencionou, pelo advogado, na grande maioria, não ter familiaridade ou experiência com cálculos ou com matemática, acaba não tomando devidos cuidados e muitas vezes quebra. Exatamente isso. Então, precificação. Primeiro ponto, quem define preço é mercado. Não adianta eu colocar o valor no meu serviço 100 se o mercado não quiser pagar ou não achar que vale 100. Ou, muitos dos serviços de advocacia hoje são commodities. Ou seja, tem vários escritórios produzindo o mesmo serviço, entregando a mesma coisa com a mesma qualidade. Portanto, eu vou contratar aquele escritório que entregar mais barato. Bom, então, por exemplo, se o mercado está pagando 10 por algo que eu faço, o número é meramente de idade, e eu vendo por 12, eu falo, puta, eu não vou conseguir vender, ninguém vai comprar de mim. E aí eu baixo para 10 ou para 9 para poder estar no mercado. Beleza, eu vou estar no mercado. Agora, se eu não souber quanto é o custo, eu posso quebrar. Aquilo que você falou. Se o mercado que define preço, se o mercado está disposto a pagar 10, portanto, eu vou vender por 10 para estar no mercado, mas se custa 12 para mim, eu quebro. Porque eu vou gastar 12 para entregar algo por 10. Ao longo do tempo, não fecha a conta. Então, eu preciso saber o preço, quem vai definir o mercado, mas eu preciso saber quanto é o custo para entregar aquele serviço
e se a conta fecha. Nesse exemplo hipotético que eu dei, se o mercado não está disposto a pagar mais do que 10, e para eu entregar aquilo hoje me custa 12, tem duas alternativas. Ou eu saio do mercado, porque eu vou quebrar e vou fazer outra coisa, ou outro serviço jurídico, atuar em outra prática, ou fazer outra coisa, ou eu vou ser mais produtivo. Eu vou reorganizar a minha sociedade de modo a reduzir o meu custo, por exemplo, para 9, porque aí eu vendo por 10, gasto 9, tive 10% de lucro. 9 menos 10 menos 9, sobra 1, sobre 10, 10%. Né? Então, como é que eu posso fazer isso? Eu posso, muitas vezes, às vezes, se o meu custo de locação é caro, mudar para um imóvel mais barato. Eu estou na Faria Lima, será que eu preciso estar na Faria Lima? Para quem é de São Paulo, muitos que estão vendo aqui não conhecem São Paulo, mas Faria Lima é uma área nobre em São Paulo, cujo aluguel é muito caro. Se eu alugar 2 ruas para trás, no Itaim, por exemplo, eu pago um aluguel muito mais barato, eu reduzo o meu custo. Eu posso investir em produtividade através de ferramentas tecnológicas. Muitas vezes, hoje, eu posso utilizar algumas ferramentas tecnológicas que vão dar agilidade, vão reduzir, eu posso reduzir, às vezes, a minha equipe, eu reduzo o meu custo. Então, eu trouxe o meu custo, em princípio, que era 12, para 9, vou praticar o preço de mercado, nesse exemplo hipotético, que é 10, e vou ganhar 10 em cima disso. Ok. Então, agora eu preciso entender, eu preciso saber disso. Eu não posso olhar o preço, porque o meu vizinho cobra X, eu vou cobrar tanto. Talvez ele cobre aquilo, porque a estrutura dele é mais enxuta. Ele consegue produzir daquela forma. Né? Eu vou usar a tabela da OAB. É comum, às vezes, para escritório pequeno. Mas eu consigo entregar um serviço, se eu praticar a tabela da OAB, dependendo da área que eu estou, dependendo do mercado que eu atuo, será que eu consigo entregar o serviço com aquele custo? Se eu não conseguir, de novo, essa conta não fecha e é uma questão de tempo e eu vou quebrar. Sim. E com esse gatilho, eu queria descer para uma outra pergunta, que é sobre estratégias de gestão financeira do escritório de advocacia. Existem múltiplos modelos que vêm sido utilizados e testados no mercado? E se tiver mais do que um modelo, como um sócio, quais são os indicadores que o sócio deve considerar para escolher o modelo que seria melhor para a sociedade dele? Tá. Então, a estratégia, na verdade, é de todas as ferramentas, estamos falando de finanças, a estratégia como um todo, talvez não, na minha percepção, e óbvio não é só minha, é uma das ferramentas mais importantes. A estratégia vai dizer para onde você quer ir, o que você quer. Né? E, de novo, em geral, de uma maneira bastante simplista, não existe certo ou errado. Tem escritórios que querem crescer, tem escritório que não quer crescer. Tem escritório que quer ser boutique, outro quer ser full service, outro quer ser abrangente, quer ser regional, quer ser internacional, enfim. Eu preciso definir o que eu quero ser. Quando eu tenho uma estratégia bem definida, todas as demais iniciativas, se alinhadas embaixo dessa estratégia, eu vou evitar jogar dinheiro fora. Então, por exemplo, na área de marketing, se eu tenho uma estratégia bem definida, se eu sei o que eu quero, qual o mercado onde eu quero atuar, qual o segmento de mercado que eu estou prospectando, que tipo de serviço, eu vou desenvolver ferramentas de marketing, eu vou utilizar canais para atingir esse público, o público que eu quero. Se eu não sei exatamente, se eu não tenho clareza da minha estratégia, eu posso desenvolver um plano de marketing para divulgar o meu serviço ou para atuar num mercado que não é um mercado de interesse. O que eu fiz? Joguei dinheiro fora. Isso vale idem para recursos humanos. Se eu sei o que eu quero, que tipo de profissional eu quero contratar? Eu quero fazer mais sócios ou não quero fazer mais sócios? Né? Quando eu defino isso, eu vou buscar profissionais que estejam alinhados com os meus propósitos, com os meus valores e com a minha estratégia. Eu evito, de novo, contratar pessoas que, com o passar do tempo, não se adequaram, não se alinharam com aquilo que eu quero, vão embora. Eu investi nesse profissional muitas vezes vários anos, ele foi embora. Então, se eu sei o que eu quero, se eu tenho uma boa estratégia, eu vou buscar profissionais que comunguem com isso e que contribuam para essa estratégia. Isso vale para TI e assim por diante, e não diferente para finanças. A hora que eu defino a minha estratégia, e aí como ferramentas, tem inúmeras, né? Você perguntou, você tem aí SWOT, você tem PDCA, você tem Canvas, para dizer alguns e outras ferramentas que podem contribuir com a estratégia e ajudar também na área financeira. E aí eu vou estruturar a minha área financeira de modo a contribuir para essa estratégia. Por exemplo, uma das ferramentas financeiras que a gente mencionou um pouco agora é o orçamento. Se eu quero atingir aquela estratégia, construir um orçamento. É eu projetar o meu faturamento, ou tentar inferir e buscar um faturamento para um período subsequente, período seguinte, um ano,
projetar os meus gastos, ver se essa conta fecha. Eu vou projetar receita, o ano que vem eu vou faturar X, eu vou trazer mais tantos clientes, eu pretendo trazer mais clientes, eu vou abrir em determinadas áreas, e para eu entregar isso, eu preciso dessa estrutura. Aí eu preciso contratar mais gente, eu preciso investir em tecnologia, eu preciso fazer, bom, eu vou gastar isso para isso que eu quero. A conta fechou? Se a conta não fechou, antes de começar o ano, paro e rever. Ou eu busco mais receita ou eu gasto menos. De novo, esse é o primeiro balizador de estratégia. A estratégia é econômica. Essa conta tem que fechar. Eu tenho que começar o ano com estruturado. De novo, e isso não é garantia que vai acontecer. Porque eu estou estimando uma receita. Eu vou conseguir. Em geral, a gente acerta. É algo que é mais palpável. Eu vou contratar pessoas, está na minha mão. Agora, eu falo que eu vou trazer mais 20% de receita. Novos clientes, novos casos, vão pernoar. Aqui tem um ponto de interrogação. Talvez eu não consiga, ou talvez consiga mais. Então, essa é a minha pretensão. E aí eu vou criar um plano de ação. Como eu vou fazer isso? Eu vou traduzir esse orçamento ou essa estratégia em ações menores, mais palpáveis, mais tangíveis para que aquilo aconteça. Dá um exemplo. Eu vou aumentar a minha receita em 20%. Vai ficar nesse exemplo meramente didático. Eu brinco, falo, reajuste seu preço em 20%. Mário, não dá, ninguém vai pagar 20% a mais. Eu consigo reajustar em 3%. Bom, beleza, já arrojamos 3%. Sobram 17%. Aí você pode trazer casos novos para os atuais clientes. Então, vamos montar uma estratégia. Como é que eu vou, nesses clientes, buscar casos novos? Eu posso trazer novos clientes. Beleza, vamos estabelecer uma estratégia. Aonde estão esses clientes? Qual é o mercado? O que eu vou fazer para buscar isso? Eu vou fazer seminários, eu vou fazer café da manhã, agora que está proibido, né? Agora está começando a voltar, mas eu vou fazer webinars, eu vou dar aula, eu vou dar palestra, eu vou dar entrevista, para que esse mercado, e eu vou fazer essa divulgação em ferramentas, em canais que atinjam esse mercado, para que esse mercado saiba que eu existo, o que eu posso fazer e como eu posso agregar valor a eles. Como é que eu vou buscar? Então, veja, eu queria crescer 20%, e aí eu desenho um plano com atividades mais palpáveis, porque agora eu quero crescer 20%, mas não vai cair do céu. Até pode se der uma baita sorte, mas assim, é muito raro. E eu tenho que desenvolver. E aí, utilizar ferramentas econômicas, como o orçamento, né, como indicadores, né, e aí você pode construir tudo isso de forma a ajudar você a atingir a estratégia com ferramentas econômicas que vão contribuir, né, à medida que você fragmenta isso, depende do tamanho do escritório, pode ser por áreas, pode ser por sócio, pode ser por advogado, para o advogado ter metas, né, estabelecer meta. Cada advogado tem que trazer um cliente novo por mês que fature R$100 mil. Estou chutando. Né, depende do tamanho da sua. Só o advogado sênior, o júnior, ele é mais inexperiente, ele não vai trazer isso. Ele falou, você é ótimo, mas ele não tem isso como meta. Sócio, que é mais experiente ainda, tem que trazer 2 clientes. Vou medir isso. Posso incentivar esses profissionais através de uma remuneração variável. De que forma? Aqueles que alcançarem as metas, que atingirem, eu reconheço isso através de uma bonificação, então eu incentivo. De novo, eu tenho uma estratégia, eu estabeleço metas e indicadores, eu tenho que medir para dizer se ele está atingindo ou não. Eu vou colocar, digamos, sinalizadores para que eles possam ir atrás. E aí, à medida que eu faço isso, eu aumento sensivelmente a chance de que aquilo que eu projetei no meu orçamento, que por sua vez estava embaixo de uma estratégia maior, que é o que eu quero ser, aquilo aconteça. De novo, apesar da matemática aqui ser uma ciência exata, essas ações, essas iniciativas, não fazem parte de uma ciência exata, elas podem dar certo ou não dar certo. Mas se eu não fizer, se eu não tiver essas ferramentas, a chance de que isso aconteça vai ser muito menor. No final do dia, é uma gestão de um grande projeto, né? Quando você está falando da execução de um orçamento, você está fazendo um grande projeto, né? Que é como você constrói o caminho para chegar àquele objetivo. E advogado que ele é tão reticente em conhecer gestão de projeto, no final do dia acaba precisando também, né? Acho que é outra coisa que a gente aprende ao longo do caminho é isso, né? Que é como você cascateia as ações, como elas se concatenam. Tudo isso é uma coisa que o advogado ele precisa aprender, né? Isso tanto para gerir as ações dele como advogado, assim como do lado de execução, para a finalidade de gerir o próprio escritório. Acho que é uma ferramenta que é extremamente útil para o advogado, que ela passa totalmente debaixo do radar.
Hoje, inclusive, muitos escritórios, não digo muitos, mas alguns escritórios, inclusive, tem pessoas que ajudam a desenhar o projeto, administrar projetos, gestores de projeto, com técnicas de gestão de projeto, de como você fazer, digamos, todo o fluxo, como cobrar, como medir, né? Tem escritórios, muitas vezes tem engenheiros dentro, ajudando. Eu conheço escritório que tem engenheiro para ajudar, digamos, nessa produtividade, como estabelecer isso, como ter um projeto, desenhar um projeto, ou seja, não sei, quero ser. Não, aquele projeto, e tem técnicas, né, para você desenhar um projeto, conceituar. Primeiro eu vou conceituar, depois eu vou definir aquilo em ações, em etapas, eu vou distribuir, como é que eu meço, como é que eu faço que isso aconteça. Quando você faz isso de maneira mais, digamos, profissional, a chance de que aquilo aconteça é muito grande. Agora, de novo, aqui tem uma grande barreira a ser quebrada, que é o sócio aceitar isso. Né? Na verdade é o seguinte, não, o escritório é meu, eu sou dono disso aqui, eu vou aceitar um engenheiro ou alguém de gestor de projeto, administrador, vai me dizer o que eu tenho que fazer? Vai sim, e você deveria, porque o escritório é teu. Da mesma forma que eu, Mário, devo buscar um advogado para fazer um contrato, eu posso fazer um contrato de compra e venda simples, vou entrar na internet, baixar, porque eu vou pagar um advogado. Com certeza não vai ficar bem feito. Eu não sou um advogado. Então, é o que eu sempre falo. Os advogados, quando você precisa de alguém da área jurídica, contrate um advogado. Busque um profissional. E aí o recado que eu dou para o advogado. Quando você precisa de um gestor de projeto, contrate alguém. Você precisa de alguém para fazer finanças, contrate alguém. Você precisa de alguém para te ajudar com marketing, você não é uma pessoa de marketing, contrate alguém. Então, eu devo contratar na história de advocacia um advogado para os aspectos legais, jurídicos, nas quais eu, que não sou advogado, não tenho expertise, não tenho habilidade, não tenho conhecimento técnico, o mesmo vale para o advogado. Para as outras esferas nas quais você não tem domínio, busque alguém. Isso não te diminui. O escritório não vai ser menos seu, o escritório vai ser seu. A decisão final sempre vai ser sua. Mas se você tiver alguém te apoiando, te ajudando, gerando ferramentas para a sua tomada de decisão, e essa é sua, essa não é delegável, mais fácil será você tomar decisões acertadas. Então, se um cara da área de finanças, alguém de TI, alguém de recursos humanos fala, não contrata essa pessoa porque eu estou vendo problema, não contrata. Ouça, se ele for um bom profissional, ou se o seu financeiro fala assim, não faça isso, não faça retirada, vamos criar um fundo de reserva, vamos deixar algo aqui para uma crise, eventualmente se o cliente não pagar. Se o seu financeiro é alguém que você confia, alguém tecnicamente, siga. Aliás, se ele não é alguém que você confia, troque, porque você precisa de profissionais. Então, ouça esses profissionais. Você não vai ser menos sócio por isso. Pelo contrário, você vai ter um apoio muito maior. Então, se os escritórios que têm profissionais ajudando a desenhar projetos e orientando o advogado, o sócio, né, a falar, agora você tem que fazer isso. E vai ser cobrado por isso. Você mostra que, nesses casos, a profissionalização é muito maior e o sucesso do negócio ele vem com uma facilidade e com uma segurança muito maior. Sem dúvida alguma. O que a gente normalmente fala na Reinvent é meio que no seguinte sentido. O advogado ele deve conhecer a ferramenta, ele deve saber que ela existe, ele deve usufruir dessas ferramentas, mas não necessariamente ele é a pessoa quem precisa construir. Né? Mas o conhecimento das ferramentas, até para que ele possa saber o momento de ativar, é extremamente necessário e extremamente benéfico, né, para o profissional do direito. Ele fica muito mais abrangente. E com grau de complexidade... Perdão. Com o grau de complexidade que esse mercado tem, é impossível o advogado, ou seja, qualquer profissional, ter domínio de todas as esferas. Ter domínio de marketing, domínio de finanças, domínio de RH, domínio de tecnologia, né? E hoje você depende de tudo isso. Então, portanto, eu devo sim buscar apoio e ajuda a esses profissionais para que possam me assessorar, me suportar nas tomadas de decisões. E isso vale para toda a ciência, não é diferente. Vamos para médico, por exemplo. A tecnologia é cada vez mais presente. Né? O médico hoje ele precisa de ferramenta tecnológica, ele precisa de um tomógrafo, né? Ele precisa de aparelhos sofisticados que são tecnológicos. Hoje, inteligências artificiais fazendo alguns diagnósticos. Né? Eu vou utilizar isso, essa ferramenta, como suporte, como apoio para que eu possa exercer a minha atividade. Então, assim, não dá mais prescindir disso, e é óbvio que com o grau de sofisticação em todas as esferas, ninguém tem domínio de tudo. Eu sou advogado, eu vou me aprimorar, eu vou me tornar um profissional qualificado e habilitado no direito, e dentro do direito, inclusive, hoje,
nas particularidades, né? Aquele advogado generalista até existe, mas o grau de sofisticação é tão grande, né? Você pega a área tributária, por exemplo, você tem advogado especializado em impostos diretos do segmento X, porque é tão complexo o nosso modelo que você busca, às vezes, uma especialização muito, muito direcionada, porque aí você fica com uma qualidade muito maior. Isso faz parte também das outras ciências, e finanças não é diferente. Bom, Mário, e isso me leva para a pergunta bônus, é a última pergunta. Você acompanha o mercado já há 20 anos, e você acompanhou a evolução desses últimos 20 anos, fora antes, quando você contratava o serviço de advocacia. Se você tivesse que fazer uma aposta para onde o serviço jurídico e os escritórios de advocacia estão indo, seja na parte de departamentos administrativos, o próprio modelo de negócio do escritório de advocacia, qual aposta você faria? Para onde essas estruturas elas estão caminhando? Bom, eu diria o seguinte, acho que duas atenções grandes em que os profissionais que atuam nessa área, no meu modo de ver, deveriam estar atentos. De novo, eu não sou futurologista, ninguém tem bola de cristal. Muitas das previsões que estão aí, muitas delas vão se materializar, vão acontecer, é só olhar o passado, outras tantas não. Em geral, aqueles que são céticos se apegam a isso. Falam, tá vendo? Falou que ia acontecer isso, não aconteceu. Isso não funciona. Esquece de ver que outros tantos aconteceram, né? Vou dar você, por exemplo, o óculos da Google, né? Que era aquele óculos com realidade aumentada que você punha, passava, que não vingou, ele até existe, hoje é usado, a Google praticamente enterrou esse projeto, não deu certo, mas existe uma série de outras coisas que deram certo. Então, o que eu olho é o seguinte, uma das coisas é que a forma de prestar o serviço jurídico vai mudar, já está mudando e vai mudar sensivelmente, né? O que é isso? Eu não estou mexendo com o direito, estou mexendo com a forma. Vou pegar um exemplo lá atrás, de uma que mudou, o peticionamento eletrônico, né, que já está implantado. Lá atrás, eu peguei a fase em que existia, quando se falava nisso, boa parte do isso não funciona, isso não vai dar certo. Está aí funcionando, que é, mudou o direito? Não. Eu continuo tendo que peticionar do mesmo jeito, só que antigamente eu fazia esse papel, o estagiário ia lá, protocolava, metia o carimbo, eu tinha que ir lá buscar para acompanhar. Hoje eu faço eletronicamente. A petição está lá, eu tenho que peticionar, só que em vez de levar papel, eu mando eletronicamente, ao invés de acompanhar, é um outro formato. Com a informatização, com a robotização, né, para uma parte que já está aí, boa parte, por exemplo, dos serviços mais comoditizados na área de contencioso de volume, se você não tiver robô, se você está fora do mercado, você não é competitivo. Inteligência artificial está vindo aí, cada vez mais, isso tem uma tendência, todos os indicadores, que isso vai aumentar numa velocidade assustadora. 5G está chegando aí, vai propiciar coisas muito mais complexas, numa velocidade muito grande que hoje talvez fosse inviável. Isso vai mexer com a forma. Então, eu vou entregar um serviço diferente. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Estamos falando de blockchain, que deve impactar o mercado. A gente fala para mim análise preditiva, que já está aí cada vez mais, eu vou ter que usar essas ferramentas, que são ferramentas de apoio. Então, é o formato, eu vou ter que usar isso. O outro é o modelo de negócio também. Esse é mais ambicioso. Mas vários modelos estão mudando, né? E eu acho que aqui cabe um olhar atento para isso. Então, hoje, dá um exemplo, o plano de carreira da grande maioria dos advogados, dos escritórios, para não dizer a totalidade, é aquele modelo tradicional, antigo, estagiário, júnior, pleno, sênior, sócio, carreira vertical, variação, assim por diante. Talvez, estamos vendo hoje vários segmentos trazendo coisas diferentes, os famosos squads, né? Que são equipes multifuncionais, você tem ali um engenheiro, você tem alguém de RH, alguém de finanças, com uma meta específica, com um orçamento específico, com capacidade de tomar decisão. Será que em algum momento esses modelos mais arrojados não farão sentido em história de advocacia? Eu acredito que sim. Talvez não em todos de uma vez só, mas muitos dos serviços jurídicos, talvez ter uma estrutura multifuncional dentro da organização, diferente, com metas diferentes, com objetivos. Isso é pensar no modelo. Algo mais ousado que alguns segmentos de mercado já têm autorização. Será que faz sentido, né, escritórios hoje tão grandes? Você tem segmentos hoje, por exemplo, em que as pessoas se juntam por um determinado projeto. Será que isso não se aplica à história de advocacia no futuro? Talvez se aplique, porque você vai reduzir o custo fixo para baixo. Ou seja, vou dar um exemplo hipotético. Eu não tenho escritório, o escritório sou eu, e amanhã tem um M&A para fazer, alguém quer me contratar. Eu vou montar uma equipe com diferentes pessoas, diferentes OPJ ou alguma coisa diferente, para aquele projeto, nós vamos montar uma equipe, vamos atuar nessa equipe, acabou o projeto e fez. Amanhã, esse é um M&A, por exemplo, da área de varejo. Amanhã eu também tenho outro M&A da área de óleo e gás. Eu vou montar uma outra equipe.
Então, as equipes são montadas e desmontadas. O que acontece? Hoje, talvez tenha uma resistência. Já que eu vou contratar o escritório dessa forma, isso reduz custo fixo, isso dá mobilidade, né? Eventualmente, isso acontece muito, por exemplo, quando você vai para a área de marketing. Eu vou fazer a minha marca. Você tem a empresa lá que vai fazer o brand, mas tem outra empresa que vai fazer digamos, que vai trabalhar com o tom de voz, como falar, às vezes são redatores. Eu vou ter empresa que vai cuidar, por exemplo, do site, o outro das mídias sociais. Eu tenho várias empresas que atuam diferente, que se juntam para um projeto, fazem o projeto, entregou, acabou o projeto, cada um continua na sua. Às vezes, esse que fez mídias sociais para essa empresa, amanhã ele vai trabalhar para outro. Então, esse pensar aqui é provocativo mesmo, né? Assim, será que faz sentido? Talvez, do ponto de vista econômico, faça. O que eu quero provocar, e eu trago essa provocação bastante forte, que hoje, a gente ouve muito, há um bom tempo, pensar fora da caixa. A minha provocação que eu faço é a seguinte: não é pensar fora da caixa. Esqueça a caixa, ela não existe mais. Pode até ser que isso não vingue, mas que vingue outra coisa. Que os squad talvez não funcionem 100% para os escritórios, mas funcione para alguns escritórios, para alguns modelos. Esqueçam os padrões que estão aí. O home office trouxe isso para nós. O home office existe há muitos anos. Eu falo em home office, por exemplo, há mais de 10 anos. Cheguei a fazer projetos no escritório que eu estava, inclusive, viabilizando, mostrando a viabilidade econômica de você colocar, por exemplo, à época, era colocar um advogado um dia da semana em home office. Então, você imagina o seguinte: eu divido o escritório, por exemplo, com 100 advogados. Na segunda-feira, 20 advogados ficam em home office. Na terça, outros 20. Na quarta, outros 20. Na semana inteira, todo mundo ficou um dia. Significa que eu coloquei em home office 20%, um quinto. Significa dizer que eu poderia ter um quinto de estação de trabalho a menos. Eu não preciso ter mesa para todo mundo. Se eu tenho 100 advogados, eu poderia ter 80 estações de trabalho e não 100. Sem considerar aqueles que estão de férias, que não estão fora. Coloque isso no papel, ou ano, quanto você economia de aluguel, de mesa. O que mudava? Mudava o conceito, as pessoas chegariam e não tinham mais a sua sala, o seu notebook. Hoje, já há um bom tempo, o notebook fazia esse papel. Eu vou pegar mais a que estava liberado. Cheguei cedo, peguei janela, cheguei tarde, vou no corredor. Não, mas eu preciso da minha sala. Né? E home office, Mário, isso não funciona. Como é que eu vou administrar a equipe à distância? Bom, veio a Covid, colocou todo mundo na marra e está funcionando. Está aí. Né? E muitos daqueles que eram refratários, eu ouvi dizer: Mário, sabe que funciona? Eu estou gostando, eu estou mais produtivo, eu agora consigo fazer outras coisas. Então é o seguinte: não é pensar fora da caixa, esqueça a caixa. De novo, vários desses projetos, muitos não darão certo, não vingarão, alguns vão vingar, talvez adaptados. O próprio home office, nós estamos aprendendo. Eu costumo dizer que nós vivemos em beta, nós colocamos no ar sem ter finalizado, e nós vamos corrigindo os bugs à medida que vai acontecer. Home office foi a mesma coisa. Entramos na marra e aprendemos como liderar a equipe, como motivar, como avaliar remotamente. E ainda vamos aprender. Então, isso faz parte desse novo momento, né? Isso já vem fazendo parte há algum tempo, mas agora com algo muito mais preciso. Então, eu falo muito, né? Estou até tomando cuidado que eu não estou usando meu tempo, que eu me empolgo, eu gosto muito disso, mas eu diria essas duas coisas. Se eu tiver que ficar atento agora, com relação ao formato, ou seja, como é que eu vou entregar o serviço jurídico. Eu vou ter hoje, vou ter amanhã ferramentas bastante sofisticadas que vão mudar a forma, não o direito, mas a forma, e o outro modelo de sociedade, que poderá, e eu acredito que passarão por reformulação, né? O home office vai ficar eterno, talvez não, volte híbrido, mas tem escritórios, por exemplo, que eu dou assessoria, que montou um escritório que denominou officeless. Não tem sede física. Todo mundo é virtual, o escritório não tem sede física. Né? E está funcionando. Talvez tenha que se aprender, amanhã alguns detalhes, mas, de novo, não é pensar fora da caixa. Esqueçam a caixa. O céu é o limite. Pensem no que é possível e, obviamente, vamos aprendendo e vamos exercitando com isso. Acho que sem dúvida, Mário. Algumas das coisas que você até comentou já existem, já estão sendo testadas fora do Brasil, né? A questão das equipes flexíveis, eu conversei, foi até interessante o que você mencionou. Eu conversei no primeiro episódio com o Eduardo Tunchel sobre LSP, que é o formato de equipes flexíveis em que você contrata os advogados por períodos específicos para fazer exatamente essas montagens dinâmicas, que hoje em dia tem sido até utilizados em escritórios nos Estados Unidos para fazer essa modulação meio que ad hoc,
de acordo com o tipo de projeto que você tem a necessidade. E acho que assim, o que você comentou que pense em novos modelos é uma coisa que se faz muito em empresa, né? Seja quando você está fazendo design thinking, momentos de brainstorming, ou simplesmente para que você desafie a sua própria empresa. Acho que tem uma frase, salvo engano, acho que eu não lembro se agora se é da Amazon ou é do Netflix, que você tem que você é a melhor pessoa para desafiar a sua própria empresa, né? Você sabe como quebrá-la. Então, lembre-se disso para colocar no final do dia em operação quando você estiver trabalhando no dia a dia também, né? Nós estamos cansados de ver exemplos aí quebrando esses paradigmas, essas posturas, né? A máxima que existiu durante muito tempo no mercado, assim, time que está ganhando não se mexe, né? A Kodak, a Nokia nos deu alguns exemplos que não é bem assim que a banda toca. Então é o seguinte, não é porque o sucesso, aquilo que eu falei, o sucesso passado não garante o sucesso futuro. E com o mercado, com uma mudança vertiginosa que nós estamos presenciando, nós temos que estar nos reinventando o tempo todo. Então, nós temos que nos colocar à prova. Isso que você falou é verdade. Ninguém melhor do que nós, que reconhecemos as nossas fragilidades. Vamos quebrar isso, vamos trazer novas reflexões. Porque eu também costumo dizer o seguinte, as pessoas, os advogados, muitas vezes, e esse é o mercado, é muito reticente à mudança, é muito conservador. E a evolução pressupõe mudança. Se eu não mudar, eu não evoluo, eu fico estagnado. Nem toda mudança é para o bem, eu posso mudar para pior. Mas se eu não mudar, eu não evoluo, eu fico parado. Então, a evolução pressupõe mudança. Então, para eu evoluir, eu tenho que mudar. Eu tenho que enfrentar novos desafios, eu tenho que sair do que eu fazia fazendo diferente, eu estou inovando, trazendo novas iniciativas. E a mudança, advogado, apesar de ser refratário à mudança, eu sempre falo assim, advogado devia ser o que deveria mais amar mudança, devia adorar, porque toda mudança obrigatoriamente traz uma nova regulamentação. Isso implica ou numa nova lei, ou numa nova norma, ou num novo regulamento. Quem faz o elo entre a sociedade e essa nova regulamentação? É o advogado. Então, eu falo, amanhã, vou dar um exemplo, amanhã se vingar a criptomoeda, todo o sistema econômico mundial vai ser reescrito. Novas leis, novos regulamentos. Se eu, Mário, quiser fazer um contrato em Bitcoin, eu vou precisar de um advogado para me ajudar. Então, o que acontece? Para cada mudança, eu abro 3 frentes para o advogado. Uma delas é do advocacy, aquela que é ajudar o legislador a fazer. Então, é parte também do advogado, existe essa oportunidade, né? No Brasil, muitos em Brasília e fora de Brasília também, mas tem alguns escritórios atuando nisso, que é, bom, tem uma nova realidade e eu preciso criar normas, regulamentos. Foi assim com o LGPD, foi assim com compliance, enfim, um número de coisas. E ajudar o legislador, isso é trabalho para advogado, a escrever a lei. Segunda oportunidade, o consultivo. Feito a nova norma, ajudar a sociedade a aplicar. LGPD está aí para nos mostrar, né? A reforma trabalhista está aí para nos mostrar. Compliance lá atrás está aí para nos mostrar. Então, aí eu encontro advogado, já existe uma nova lei, uma nova norma, eu vou ajudar os clientes, pessoa jurídica e pessoa física, a se adequar a isso. Terceira frente que abre, contencioso. Nem todo mundo vai buscar um advogado para fazer essa adequação, não vai se adequar, amanhã vai estar sujeito a uma sanção, a uma multa, vai precisar de um advogado para defender. Então, veja, nessa brincadeirinha, para cada mudança, eu abri 3 frentes para o advogado. Advocacy, consultivo e contencioso. Então, você, advogado que não gosta de mudança, que tal rever os seus princípios, aí, os seus conceitos? Passe a amar mudanças, que você vai ter uma série de oportunidades. Fica aqui um recadinho aí para quem está nos assistindo. Bom, e com esse pensamento, eu vou mais do que agradecer, Mário, pela tua disponibilidade, pela aula que você deu aqui hoje para a gente. Queria agradecer demais por tudo aquilo que você compartilhou e vou pedir para você dar uma última palhinha para a gente aqui, como gestor de escritório de advocacia, pensando em finanças, o que pensar? Bom, primeiro ponto, eu quero agradecer de novo, reforçar o agradecimento a essa oportunidade. Eu adoro, você vê que eu me empolgo, eu gosto, é uma coisa que me é muito prazerosa, poder compartilhar conhecimento, de uma certa forma, trocar essas informações. Parabenizá-lo pela iniciativa, porque você está fazendo, eu acho que isso ajuda a fomentar esse mercado, a trazer reflexões, ouvir pessoas que estão atuando, contribuir para que esse mercado
suba, né, ele mude de patamar. E aqui eu reforço alguns pontos, né, para sumarizar um pouco o que a gente falou. Você, sócio, não esqueça que você é um empresário. Portanto, parte do seu tempo, das 8 horas do dia, 10 horas, enquanto você trabalha, parte do seu tempo deve ser, sim, dedicada a pensar no seu negócio. Pensar o que você quer, para onde você vai e aonde estão as oportunidades, aonde estão as ameaças. Falando um pouco de SWOT, mas, enfim, é exatamente isso. Onde é que eu posso aproveitar o mercado? Eu dou aqui outro exemplo. Estamos falando, onde estão as oportunidades? A LGPD está para nos mostrar, RJ, recuperação judicial. Estamos falando num país que vai entrar em recessão de aproximadamente 6%. O mundo está em recessão. É quase que óbvio imaginar, e nós já estamos vendo, empresas quebrando. Portanto, RJ, recuperação judicial, vai bombar. Né? Só para dar um exemplo, não vou entrar aqui em muito exemplo, mas esse é um olhar para o mercado. Esse é o pensamento de empresário. Não é um pensamento no direito, é um pensamento aonde estão as oportunidades, o mercado está indo em que direção e como eu posso aproveitar isso. Eu posso encaixar o meu negócio atraindo essas oportunidades nesse segmento. Então, esse pensamento empresarial eu os convido. E, de novo, a parte de finanças, que é fundamental. Nós vivemos num país capitalista, sem juízo de valor, mas as contas têm que parar em pé. Então, assim, pessoa física e pessoa jurídica. Então, é inevitável que você pense, que você estruture, que você organize a sua sociedade sob o ponto de vista econômico e financeiro. Ela tem que parar de pé. Você tem que receber ou ter receitas recebíveis maior do que os seus gastos, maior que as suas despesas, né? Porque senão isso não vai se equilibrar e, portanto, você vai quebrar. Então, um olhar para isso e uma dedicação para isso é fundamental. Então, fico com essas duas dicas, de uma certa forma, é um resumo um pouco do que a gente falou aqui. Eu acho que se você estiver atento a isso, você vai, sim, buscar apoio, recursos e suporte para poder fazer uma boa gestão e ter sucesso. Mário, novamente, muito obrigado por ter compartilhado conosco esses insights. Pessoal, voltamos daqui 15 dias com um novo tema, uma nova pessoa de referência no assunto para compartilhar um pouquinho da experiência dela conosco. Não se esqueça de seguir a gente no YouTube para ficar sabendo quando a gente posta no nosso canal. Compartilhe com a sua equipe e se não gostou, compartilha comigo, beleza? Até o episódio 4. Valeu!